Olá, eu me chamo Suelen Bastos, sou bióloga e aluna de mestrado da BCM-IOC. Bom, irei iniciar minha apresentação no quarto ciclo de seminário virtual do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos, do Instituto Oswaldo Cruz. O artigo escolhido foi publicado no ano de 2021 por Marra e colaboradores na revista Sociedade Americana de Microbiologia. Esse artigo ele faz uma abordagem interessante sobre a microbiota intestinal de Drosophila e a sua interação com componentes da resposta imune humoral do inseto, e que se intitula como Peptídeos antimicrobianos e lisozimas de Drosophila regulam a composição e abundância da microbiota intestinal. Drosophila melanogaster, conhecida também como mosca da fruta, é um pequeno invertebrado que pertence à ordem Diptera e que apresenta um ciclo de desenvolvimento completo, sendo então considerado um holometábulo. Este pequeno inseto ele pode ser considerado como um modelo ouro devido às suas importantes contribuições para a ciência, com impactos fundamentais em estudos voltados para a genética e imunidade. Bom, a dieta desses insetos consiste na ingestão de micro-organismos que estão geralmente associados a frutas que se encontram muito maduras ou já se encontram podres. E nessas frutas é possível encontrar a presença de fungos, bactérias e até alguns protozoários. Diante disso, a ingestão desses micro-organismos faz com que ocorra uma interação direta na composição da microbiota desses insetos, que, quando em equilíbrio, apresenta um perfil de homeostase e que, quando ocorre alguma perturbação, apresenta um perfil de disbiose. E quando ocorre esse processo de disbiose, ele pode afetar diferentes aspectos da fisiologia da mosca, como crescimento, comportamento, tempo de vida e até mesmo a sua resistência a infecções. E quando esses organismos eles são expostos a patógenos, eles contam com um mecanismo de defesa potente, que é a sua resposta imune inata. A imunidade inata é subdividida em imunidade celular e imunidade humoral. A imunidade humoral é constituída por moléculas efetoras que atuam de modo potencial no controle de patógenos, sendo elas os peptídeos antimicrobianos, lisozimas, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio e a cascata de profenol oxidase. Nesse caso, eu irei abordar apenas os peptídeos antimicrobianos e lisozimas. Os peptídeos antimicrobianos, eles atuam visando preferencialmente a membrana de bactérias gram-negativas, atuando diretamente na permeabilidade da membrana e formando poros. Esses peptídeos, eles são produzidos em grandes quantidades pelo corpo gorduroso durante uma infecção sistêmica. Já as lisozimas são proteínas que atuam de forma potencial contra bactérias gram-positivas, clivando e despolimerizando a parede celular destes grupos. As lisozimas, elas são um grupo de genes que é fortemente expresso no trato digestivo e que pode contribuir para as atividades digestivas do intestino, devido à sua capacidade de degradação do peptídeo glicano das bactérias presentes na dieta. Além disso, pode-se dizer que os peptídeos antimicrobianos e lisozimas são capazes de moldar a composição da microbiota devido às suas interações diretas com os micro-organismos presentes na dieta desses insetos. E para que ocorra a produção e a liberação dessas moléculas efetoras, é necessária a ativação de diferentes vias de sinalização, que em Drosophila melanogaster, as principais estudadas são a via TOL e a via IMD. A ativação dessas vias ocorre através do padrão de reconhecimento de patógenos, os PPRs,
que reconhecem os padrões moleculares associados a patógenos, que ficam expressos ou associados na superfície de membrana desses micro-organismos. E após a ativação dessas diferentes vias de sinalização, como da via TOL, que geralmente é ativada por fungos e bactérias, e da via IMD, que geralmente é ativada por bactérias gram-negativas, ocorre então o desencadear de uma cascata de sinais que leva à liberação dessas moléculas efetoras para controlar a infecção causada pelo micro-organismo invasor. A via IMD apresenta sua ação mediada pelo fator de transcrição RELIS e a via TOL pelo fator de transcrição dorsal. Com isso, o presente artigo apresentou como objetivo geral investigar se efetores da resposta imune humoral influenciam na microbiota intestinal de Drosophila melanogaster, desde jovens adultos até em adultos envelhecidos. Foi então utilizada Drosophila melanogaster ginotobióticas, chamadas de Dros-Del. Essas moscas foram mantidas na temperatura de 25 graus Celsius em um ciclo de claro e escuro. Um detalhe importante é que para a realização dos experimentos, essas moscas foram utilizadas moscas recém-geradas, a fim de evitar fatores epigenéticos que impactam os fenótipos destas moscas, sendo elas a do tipo selvagem, denominada de W118, as mutantes deficientes do fator de transcrição RELIS, chamada de WEL1E20, a mutante deficiente de lisozima, que teve 11,5 pares de base do seu genoma deletado, chamadas de LIS-BP, e a mutante nocaute para peptídeos antimicrobianos, chamadas de AMP14. Para realizar a colonização da microbiota das moscas germ-free, foi necessário selecionar espécies que já haviam sido caracterizadas como pertencentes da microbiota intestinal de Drosophila, sendo elas Acetobacter pomoreum, uma bactéria gram-negativa, Lactobacillus plantarum, uma bactéria gram-positiva, e Enterococcus fecalis, que também é uma bactéria gram-positiva. Além disso, eles selecionaram cepas que não são caracterizadas totalmente como membro da microbiota intestinal de Drosophila. Essas cepas são a Lactobacillus brevis e a Leuconostoc pseudomesenteroides. Além disso, eles também selecionaram uma Acetobacter sp. Porém, quando realizaram a análise do gene 16S e o sequenciamento de Sanger, eles perceberam uma diferença no nucleotídeo dessa bactéria. Então, eles identificaram duas espécies diferentes, a Acetobacter A7 e a Acetobacter nitrogenifigens. Além disso, um detalhe importante é que as bactérias escolhidas para o desenvolvimento dos ensaios são bactérias que apresentam características como peptídeos glicanos do tipo DAP, que são observados em bactérias gram-negativas e conseguem ativar a via IMD. E as bactérias e também existe bactérias. Também foram selecionadas bactérias que possuem os peptídeos glicanos do tipo lisina, que ativam a via TOL e são encontrados e são observados em bactérias gram-positivas. A transferência de bactérias para as moscas germ-free ocorreu seguindo um modelo base, que eles realizaram em todos os ensaios que iremos observar mais à frente. Bom, eles colocaram o coquetel de bactérias em tubos estéreis e, após colocarem esse coquetel de bactérias, eles adicionaram essas moscas.
deixaram essas moscas em contato com esse coquetel num período de 3 a 4 dias para que elas adquirissem esses micro-organismos. Após esse período de 3 a 4 dias, eles retiraram essas moscas e colocaram elas em frascos limpos. Já o frasco que continha o coquetel de bactéria já no frasco que continha o coquetel de bactéria foi adicionado esferas de vidro e essas esferas foram agitadas por 10 segundos dentro desse frasco. Após isso, eles pegaram essas esferas de vidro e colocaram em um novo frasco limpo e agitaram novamente por 10 segundos. As moscas que continham naquele frasco anterior foram anestesiadas com auxílio de gelo e então passadas para esse frasco recém-colonizado com auxílio das esferas de vidro. E seguiram o processo até a realização dos ensaios onde foi realizada a extração do material genético para análise. O primeiro ensaio consistiu na transferência vertical, onde embriões estéreis foram mantidos em uma alimentação com base de antibióticos até se tornarem adultos germe-free. Com 2 dias após a emergência, foi então associado o coquetel de bactérias, onde esses adultos colocaram ovos e sendo esses ovos já colonizados pelo coquetel de bactérias que eles haviam sido associados anteriormente. Esses embriões, então, se tornaram adultos e com 12 dias após a emergência desses adultos, foi então realizada a obtenção do material para o sequenciamento do amplicon do gene 16S. Como primeiro resultado, foi realizada a análise por qPCR do sequenciamento do amplicon do gene 16S, que é o que a gente vai observar aqui no gráfico B. Bom, cada barra desse gráfico corresponde a uma réplica biológica, onde foi realizada utilizando pool de diferentes quantidades de moscas, de exemplares, para cada tipo de modelo, como do tipo selvagem, AMP14, LIS-BP e o REL E20. Então, alguns pontos importantes que a gente consegue visualizar nesse gráfico são os seguintes. Com o auxílio aqui da legenda, a gente consegue verificar que existem 2 tipos de 2 espécies bacterianas potenciais que são encontradas em todos em maior abundância em todos os grupos, sendo elas a Acetobacter nitrogenifigens e a Lactobacillus plantarum. Bom, a Lactobacillus plantarum é uma bactéria comensal, encontrada normalmente na microbiota desses insetos. Já a Acetobacter nitrogenifigens também é uma bactéria que pode ser encontrada na microbiota desses insetos, porém ela não foi totalmente caracterizada como uma bactéria comensal. E aí a gente observa alguns pontos também interessantes, que aqui o mutante AMP14, ele apresenta uma abundância que gira em torno de 80% de Acetobacter nitrogenifigens. E o mutante REL E20 também apresenta uma abundância considerável da presença dessa bactéria, sendo essa bactéria um modelo gram-negativo. O que a gente consegue compreender com isso é o seguinte: devido ao fato do nocaute das moléculas efetores no modelo AMP14 e também do nocaute do fator de transcrição da via IMD, no modelo REL E20, essas bactérias que deveriam ser controladas pela via IMD acabam apresentando um aumento, que é o que a gente visualiza nesse gráfico exposto aqui. Já aqui no gráfico C, foi realizada uma análise de similaridade beta, onde buscou-se verificar a composição bacteriana presente na microbiota intestinal destas moscas.
Compreende-se que os pontos próximos um dos outros apresentam a composição e a abundância similar. Então, a gente consegue visualizar o seguinte: os mutantes AMP14 e HEL-E20 apresentam uma similaridade na sua composição bacteriana na sua microbiota. Já o mutante LIS-BP apresenta uma certa variabilidade na sua composição, não se assemelhando muito a algum grupo específico, mas pode-se considerar que ele apresenta um certo grau de semelhança com um perfil selvagem. A gente também consegue visualizar aqui nesse gráfico os pontos das réplicas que ficaram diferentes no gráfico anterior, no gráfico B, onde a composição da microbiota deles se distinguiu dos demais grupos, das demais réplicas. E aqui no gráfico D foi feita uma quantificação absoluta da população bacteriana nessas moscas. Porém, nessa análise, eles não conseguiram encontrar, eles não identificaram uma diferença estatística nem uma significância considerável na população de bactérias nesses grupos. Aqui, eles decidiram analisar como que se comporta a microbiota desses insetos ao longo do seu envelhecimento. Para isso, eles realizaram um processo de transferência, de associação da microbiota direta, onde eles utilizaram embriões estéreis, mantiveram esses embriões em uma alimentação repleta de antibióticos até eles se tornarem adultos. Com 2 dias após a emergência, foi realizada o processo de associação dessa microbiota contendo o coquetel de bactérias, e 10 dias após esse processo de associação da microbiota, foi coletado material para análise por qPCR e passado outros 19 dias, foi coletado novamente esse material para analisar a microbiota desses insetos no decorrer do seu envelhecimento. A partir disso, eles realizaram a primeira análise, buscando verificar a composição da comunidade relativa da microbiota intestinal de moscas adultas, com 10 dias e com 29 dias. De primeiro ponto, a gente consegue visualizar uma diferença do que a gente observou na transferência vertical. Nesse caso aqui, com 10 dias, a gente consegue observar uma espécie dominante na microbiota desses insetos, dos diferentes modelos analisados, que corresponde a Acetobacter A7, que é uma bactéria gram-negativa. Essa bactéria gram-negativa, ela não é caracterizada como comensal comum da microbiota de Drosophila, mas que após ela em contato com esses modelos, ela apresentou essa alta abundância na microbiota desses insetos. E aí, com o passar dos dias, essa composição da microbiota ela modifica. Ocorre, então, uma diminuição de Acetobacter A7 nos modelos mutantes. No modelo selvagem, não muito, não ocorre uma diminuição considerável, como a gente consegue visualizar aqui, mas ocorre um aumento de Acetobacter nitrogenifigens, que também é uma bactéria gram-negativa, mas que não é comum da microbiota desses insetos. Um ponto interessante a se ressaltar é o seguinte: a gente consegue visualizar uma certa linearidade na população de bactérias encontradas na microbiota desses insetos com 10 dias.
Só que quando a gente chega no mutante para nocaute, para ativação do fator de transcrição da VMD, a gente consegue visualizar uma diversidade na população de bactérias que compõem a microbiota desses insetos, apresentando diferentes espécies e uma abundância também relativa, onde existe uma maior abundância de alguns grupos e menor de outros grupos. E a gente consegue visualizar, ainda assim a gente consegue visualizar isso com 29 dias. Lembrando que cada barra desse gráfico corresponde a uma réplica. E os mutantes HEL e 20 apresentaram uma alta mortalidade com o passar dos dias, diminuindo então também a quantidade de réplicas analisadas com esses 29 dias. Um outro ponto interessante também a se verificar nessa análise aqui desse gráfico é a presença de enterococos fecales em HEL e 20, que não é o mesmo que a gente visualiza nos outros grupos. Os autores relatam isso no artigo e eles supõem que isso talvez esteja relacionado ao fato dessas moscas terem morrido rapidamente, por isso apresentou esse aumento de enterococos fecales. Mas uma questão crucial que a gente consegue enxergar através desse gráfico é o seguinte: a ausência da ativação da VMD leva a uma maior diversidade, uma maior variabilidade da composição da microbiota desses insetos, pois quando ocorre o nocaute apenas dos efetores, a gente consegue visualizar o aumento de alguns grupos, de outros grupos, mas nada que fuja muito do que a gente observa no grupo selvagem. Mas quando ocorre o nocaute do fator de transcrição que ativa a VMD, ocorre uma certa diferença na composição da microbiota desses insetos. Um ponto interessante a ser analisado e exposto com esse gráfico. Também foi realizada a análise de similaridade da comunidade microbiana desses organismos, desses grupos analisados. Então, primeiro ponto, o que a gente consegue visualizar aqui no gráfico C? É possível notar uma divisão entre o grupo de adultos envelhecidos e de jovens adultos, que é o que a gente enxerga aqui. Além disso, a gente consegue enxergar também que os jovens adultos eles ficam mais compactos em uma determinada região do gráfico, onde a gente enxerga o seguinte, que ainda que utilizando diferentes tipos de moscas, mutantes ou não mutantes, eles apresentam uma similaridade na comunidade microbiana. Já quando a gente visualiza o grupo de adultos envelhecidos, a gente também consegue enxergar uma distribuição em cada região do gráfico, onde o grupo de moscas mutantes para o perfil de moscas nocautes para o fator de transcrição Relish e as moscas mutantes AMP14 apresentam um certo grau de similaridade na composição da sua microbiota. Agora, a mosca nocaute para lisozima, ela apresenta uma certa distribuição no gráfico, uma certa variabilidade. Porém, ainda assim, a gente consegue visualizar ela mais associada às moscas do perfil selvagem. E o que isso demonstra é o seguinte: isso indica que o fator de envelhecimento é um ponto crucial para a modificação da microbiota destes insetos. Aqui no gráfico D, eles já decidiram observar a quantidade de células bacterianas presentes em cada grupo, onde aqui a gente visualiza que com 10 dias
apenas o grupo nocaute para o fator de transcrição da via MD apresentou uma significante quantidade de células bacterianas, e com o 29 dias, o AMP14 e o mutante nocaute para o fator de transcrição da via MD, que apresentaram uma maior quantidade de células bacterianas. O que isso indica é que qualquer impacto ou ação direcionada na via MD, como a modulação, um nocaute nas moléculas efetoras, como os peptídeos antimicrobianos, ou até mesmo o ato de interromper a sinalização, o fator de transcrição por ativação dessa via impacta na quantidade, na comunidade microbiana desses insetos. Bom, nos ensaios anteriores, os autores analisaram a interação da microbiota utilizando diferentes grupos de bactérias, formando um coquetel. E aqui, nesse ensaio, eles decidiram por visualizar a interação dessa microbiota com efetores da resposta imunológica, porém de forma isolada, que consiste no ensaio de monoassociação, onde eles pegaram embriões gnotobióticos e alimentaram esses embriões com uma dieta rica em antibióticos até eles se tornarem adultos, e quando adultos, com 2 dias, foi feito o processo de monoassociação, repetindo o ensaio que eu mostrei anteriormente, utilizando os frascos, porém com apenas um grupo, uma única cepa por frasco. E aí, então, com 6 dias após feito o processo de monoassociação, foi realizada a obtenção do material para análise por qPCR. Como resultado do ensaio de monoassociação, eles decidiram determinar a carga microbiana destas moscas através de um PCR quantitativo, onde apenas as moscas fêmeas, com 6 dias após a associação, foram analisadas. Aqui no gráfico, as letras vermelhas representam a significância estatística, e as amostras que possuem letras compartilhadas não são estatisticamente diferentes uma das outras. Bom, então, como resultado, a gente visualiza o seguinte: o mutante HEL-E20 apresentou uma carga microbiana significativa para monoassociação com todos os grupos de bactérias, que é o que a gente consegue visualizar aqui. E o mutante AMP14 apresentou uma alta carga, uma carga significativa de células bacterianas apenas em alguns grupos, como Acinetobacter, Acinetobacter pomoreum, L. plantarium, L. brevis e também Enterococcus fecalis. Um ponto interessante é o que a gente visualiza quando a mosca nocaute para lisozima sofreu o processo de monoassociação com a bactéria L. plantarium. A bactéria L. plantarium é uma bactéria gram-positiva que costuma, e sendo os gram-positivos, um alvo preferencial das lisozimas. Então, a gente, pelo fato do nocaute de lisozima, ou seja, a não presença de lisozima, o fato que esperado era que a L. plantarium estivesse com uma carga alta, assim como a L. brevis que a gente observa aqui. Mas não foi o que a gente obteve nesse resultado, que a gente consegue interpretar nesse resultado. Então, a gente, diante disso, uma interpretação interessante é de se pensar
que será que na ausência de determinado efetor ocorre a ativação de uma resposta compensatória, que é o que a gente observa aqui? Será que algum outro fator da resposta imune nestas moscas apresenta uma capacidade de regular essa bactéria gram-positiva? E se a gente for visualizar nos outros grupos, a gente também consegue enxergar esses mesmos perfis em gram-positivas, que é o que a gente visualiza aqui, e também em Enterococos fecalis. Também foi realizada uma análise da sobrevivência dessas moscas após uma infecção sistêmica com bactérias que colonizam naturalmente a microbiota desses insetos. Esse ensaio foi realizado pois uma infecção sistêmica é capaz de realizar a ativação da via MD e também induz a ativação de lisozimas, a produção de lisozimas. Bom, para isso, eles inocularam Acetobacter, L-plantarum e também Enterococcus fecalis na hemolinfa desses insetos. Para esse ensaio, eles também fizeram uso de um mutante chamado de Spitzler, onde esse mutante não apresenta a sinalização para a via TOL. E o que a gente observa aqui? No gráfico A, é possível visualizar que o mutante HEL apresentou um índice de mortalidade alto e potencial já em torno de 10 a 12 dias após a inoculação, seguido do AMP14, porém com menor intensidade. Já no gráfico B, quando essas moscas foram inoculadas com L-plantarum, a gente consegue visualizar que o mutante Spitzler apresentou uma abrupta mortalidade, já com uma mortalidade total com 6 dias após a inoculação, seguido do mutante HEL, que apresentou uma mortalidade total com 8 dias. E no gráfico C, a gente observa os resultados da inoculação com o Enterococcus fecalis, onde também o Spitzler apresentou uma maior susceptibilidade a Enterococcus fecalis, onde o grau de mortalidade foi altíssimo, já com 2 dias após a inoculação, seguido também do mutante HEL, porém com menor intensidade na taxa de mortalidade desses insetos. Também foi realizado foi montado um gráfico onde, para confirmar que a mortalidade desses insetos foi somente devido ao fato da inoculação com essas bactérias e não devido à injúria causada pelo processo de inoculação. O que a gente consegue visualizar com isso é o seguinte: no caso de Acetobacter, por ser uma bactéria gram-negativa, a ausência de efetores, como ocorre no mutante nocaute para peptídeos antimicrobianos, elevou a mortalidade dessas moscas, mostrando que os peptídeos antimicrobianos apresentam uma atividade potencial e eficiente no controle de Acetobacter especificamente. E então, como conclusão desse trabalho, observamos que fatores importantes ainda necessitam ser investigados com maior profundidade para promover uma avaliação mais concisa sobre a modulação da microbiota intestinal desses insetos, como o sexo e a nutrição deles. No entanto, foi constatado que a via MD mostrou um papel importante no controle e regulação da microbiota, tanto nas moscas jovens adultas quanto após o envelhecimento. Além disso, observou-se também que os componentes efetores desta via de sinalização também impactam na composição da microbiota de Drosophila.
Por fim, eu gostaria de externar as minhas colocações sobre esse trabalho, onde eu gostaria de ressaltar que esse foi um trabalho excelente, enriquecedor e fez abordagens interessantes e profundas sobre a microbiota de Drosophila e que trouxe contribuições importantes para a avaliação da microbiota também, abrindo portas para externar essas colocações e testar novos ensaios com outros modelos. Entretanto, eu percebi alguns pontos que poderiam ter sido abordados com maior profundidade, como questões metodológicas, devido a, por exemplo, a obtenção de materiais para os ensaios, onde foi realizado por trituração direta do modelo e não dissecção, e que isso traz um peso, pois a passagem dos micro-organismos foi feita através de uma associação no ambiente onde eles estavam localizados, e também o fato de não ter tido uma estimativa exata desses inóculos, de quanto de bactéria que está sendo colocado em contato com esses organismos. Eu também senti falta de algumas informações sobre a quantidade de insetos utilizados para cada experimento, apesar de ter sido citado no artigo que informações como essas estariam dispostas numa tabela onde eu tive acesso, mas ainda assim achei muito confuso, e tudo isso influencia na reprodutibilidade desses experimentos por outros grupos. Mas essas foram as minhas colocações finais sobre esse artigo. Eu gostaria então de agradecer a atenção de todos que assistiram até aqui. Meu muito obrigada. E eu fico disponível para esclarecer qualquer dúvida que possa ter surgido no decorrer da apresentação. Basta colocar no comentário aqui do vídeo. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.